resistência e colocar corrente para testar o componente. A primeira indicativa que tem aqui, ó, que é na tela do início, é o ajuste de como eu vou usar os botões. Então você seleciona aqui, tem o ajuste momentâneo que eu vou aplicar a tensão positiva ou negativa, que é o acionamento. Depois eu tenho o interruptor, na verdade eu aperto, ele coloca a corrente e fica, o tempo que tiver apertado aqui, que tiver acionado, ele fica colocando a tensão e a corrente por um tempo indeterminado. Só apertar novamente que ele desabilita. E a pulsada, essa pulsada eu consigo selecionar o tempo de pulso. Tem aqui, ó, 1, 25, 5 e 1 de novo, segundos, tá? Então, antes de você executar o teste de acionamento, você deve selecionar isso aqui primeiro. Se eu quero acionar constantemente, eu venho aqui, seleciono constantemente. De acordo que eu seguro o botão, ele continua colocando uma corrente. Ou eu posso colocar aqui o interruptor. Aí você seleciona. Eu vou deixar aqui nessa função que é o aplicando a corrente constante. Aí eu tenho as indicações aqui. O que eu consigo fazer aqui, ó? Eu consigo ler corrente. Na verdade é o seguinte, eu vou colocar uma tensão e ele vai calcular quanto de corrente está exigindo aquele componente e quanto de resistência ele existe durante a aplicação da corrente. Resistência, ele só mede resistência. Tensão alternada, tensão contínua, e tem um detalhe na tensão alternada aqui, ó. Se eu selecionar a tensão alternada, eu tenho frequência, uma tensão real, que é um TRMS, a tensão de pico, um PWM, consigo analisar aqui, e um DUT, um ciclo de trabalho, tudo na função tensão alternada. Se eu voltar aqui e colocar aqui tensão contínua, selecionei tensão contínua, eu tenho dois testes que eu consigo fazer aqui. Primeira coisa, ele começa com a tensão aplicando 2 volts, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, ele vai até 30 volts. Então ele tem capacidade de analisar até 30 volts. A outra função, que é o correto de ser executado, antes de você executar o teste no carro, ele pede para você primeiro testar a bateria que você vai executar o teste. O que faz essa função? É o BAT-STAT, ou seja, o teste da bateria, um teste estático da bateria. Você selecionou isso aqui, o que eu devo fazer agora? É só você encostar no terminal negativo da bateria, que ele pede para você apertar o positivo. Quando você apertar o positivo, ele dá o resultado da bateria aqui. Se a bateria do carro for inferior a 9 volts, ele fala cheque bateria, que na verdade é recarregue a bateria. Porque na verdade ele vai colocar a corrente que sai da bateria. Não é ele que ele só insere a corrente, mas a corrente sai da bateria. Então ele pede para você primeiro testar a bateria. Então nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Esse BAT-STAT aqui, ó. Então eu vou lá e coloco no pino negativo da bateria. Olha lá, ele apareceu o sinal de menos, tá vendo? E ele pede para mim pressionar o positivo, tá vendo o press positivo? Ele falou aqui que a bateria tá normal, ou seja, a bateria que eu vou executar o teste, que é a bateria do carro, tá ok. Se acaso ele mostrar cheque a bateria ou recarregue a bateria, você tem que arrumar primeiro, ou seja, recarregar a bateria do carro, ou trocar ou recarregar. O que serve essa função hot shot? É um teste de cabo elétrico, ou seja, um teste de um condutor. Imagina só que você tem um fio, que no meio desse fio criou uma resistência, ou seja, um mau contato. O mau contato gera um aumento de corrente
e uma perda de tensão no final. Eu quero testar o cabo que sai do corpo de borboleta e vai até a central eletrônica. Eu preciso desmontar o cabo? Não. Na verdade, eu vou fazer um teste com vocês com um fio comum, colocando um resistor na linha para mostrar o resultado que ele dá. Deixa eu só pegar o fio aqui. Ele está intacto, mas será que dentro algum cabinho rompeu? Será que tem algum mau contato interno do fio? Eu não consigo saber. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, essa ponta eu tenho que aterrar ela. Eu vou aterrar aqui que eu sei que é negativo, ó. Eu aterrei aqui. Quando eu encostar aqui, ele pede para mim pressionar o mais. Conexão normal, ou seja, o cabo está normal. Eu venho aqui, deixa eu só colocar de novo. Pronto, de novo. Conexão normal. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou pegar um resistor e eu vou colocar simulando que esse resistor estivesse na linha. O resistor, na verdade, é essa peça aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é um componente. Mas imagina que o cabo criou uma resistência. Imagina que na conexão entre o fio e a tomada criou um mau contato. É uma resistência isso que é criada, por isso que aquece. Então, eu vou colocar na linha o resistor. Cada resistor desse tem 4,7 ohms. Somando os dois dá 9. Eu vou testar com uma resistência de 4,7, que é muito baixa essa resistência. Vamos colocar na ponta aqui. E ele vai pedir para mim pressionar o mais. Cheque conexão. Ele enxergou que existe o resistor na linha. Agora imagina um cabo elétrico que 4 ohms de resistência é uma resistência muito baixa. Tem multímetro que ele só para de bipar se a resistência do circuito for acima de 14 ohms. Ou seja, é 10 ohms a mais do que esse resistor. Então assim, o teste com o multímetro não é conclusivo que o cabo está intacto. Aqui, quando eu faço esse teste, ele coloca uma corrente em relação ao negativo e enxerga se existe uma resistência. Eu posso colocar aqui, ó, 9 ohms agora, 9,7. Aperta aí. Cheque conexão. Vamos tirar o resistor agora, vamos colocar ele só aqui, ó. De novo, ó. Vai. Conexão normal. Então, um resistor pequeno na linha, isso aqui o que nos auxilia? Eu estou falando como oficina. Se eu for testar um cabo que sai do sensor e vai até a unidade de comando, eu tenho duas possibilidades. Um teste preciso. Ou eu arranco o fio, abro o chicote inteiro, tiro o fio e vejo se não tem nada com mau contato, ou eu uso isso aqui. Só que tem um detalhe. Sempre, se eu vou testar, injetar o sinal aqui no sensor para testar o módulo, duas coisas que eu tenho que ter em mãos. A primeira é o conhecimento, que é desliga o sensor e desliga a tomada do módulo. Você vai desconectar isso aqui, ó. Ou seja, você vai abrir o circuito. Desconecta tudo. Isso, desconecta tudo. Aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Daqui até aqui não é um fio. O que eu vou fazer? Com essa pontinha aqui, eu vou inserir uma agulha e vou aterrar a ponta. Lógico que eu tenho que ter um esquema elétrico. Eu vou aterrar essa ponta e nessa ponta que eu quero testar, que é o endereço do fio, eu vou fazer o mesmo processo. Encaixar aqui e testar. Você tem que saber. Exatamente. Eu tenho que saber que o fio sai do pino 6 e vem no 24 aqui. Se acaso eu fizer esse teste e for no pino fora, ele vai dar para me checar a conexão de novo. Na verdade, eu tenho que ter esse endereço no esquema elétrico. Mas imagina para o mecânico isso, esse teste. É muito simples. Só basta você aterrar a ponta que você quer testar e inserir essa ponta aqui no terminal. Ó. Fez isso aqui, ó, inseriu, ou seja, o teste, pronto. Só que olha o que acontece, ó. Se ele entender circuito aberto, ele pede para mim colocar apertar o press aqui ou não? Ele pede para mim apertar? Não, enquanto ele não enxergar o terra, aqui, ó, olha lá, ó, ele vê que o circuito aqui está aberto, ó. Se eu colocar aqui, ó, circuito, ó, agora ele encontrou o terra. Como está desconectado do módulo, se eu fizer isso aqui, ó, cheque conexão,
Por quê? Ele entendeu que em algum ponto aí tem uma resistência, ou seja, existe uma resistência no caminho. Eu não sei para onde esse fio está indo tanto. Mas se o Danilo tivesse um problema aí do cabo, ele daria o quê? Ele pede para mim checar a conexão. Cheque a conexão. Checa o fio, checa o condutor. O objetivo é esse, ó, testar o cabo. Eu vejo muita gente fazer isso quando ele tem polaridade, né? Isso. Ele pega aqui, vê aqui e vê qual pico que está ali. É a mesma precisão? Não, a caneta ele só está vendo se existe positivo ou negativo. Aqui eu estou colocando uma corrente. Para saber se tem. Isso, é a mesma coisa que se eu for testar um cano d'água. Para mim saber se o cano está furado, o que eu preciso colocar dentro dele? A água. Se eu deixar o cano sem água, eu vejo se tem vazamento? Não, então aqui é a mesma coisa. Para mim fazer esse teste aqui, ó. Você vai ter que colocar. Não, A diferença é que você sabe que tem um problema. isso, ó, presta atenção. Se eu sei que o fio já está com problema, eu já vou direto abrir o chicote. Agora, se eu abro o chicote para procurar o fio com defeito e ele não está com defeito, esse tempo foi perdido. O defeito não é esse. Então, assim, de qualquer maneira, vai ter que mexer no fio. Se acaso... Isso. Tranquilo. Agora, qual seria o pulo do gato, assim, para a gente chegar e vender o equipamento? Porque a gente sabe A apresentação. Que a gente tá querendo Isso. Arruma um pedaço de fio desse e arruma um resistorzinho embaixo e já leva no bolso. E mostra para ele essa função que você vai aprender com agora e com os vídeos. Tá? Uma coisa importante, qual a tensão da bateria aqui agora? 12. Essa tensão de bateria não é a bateria dele, porque ele não tem bateria, é a bateria do carro. Que alguém chutou e desarmou. Agora, em amperagem, existe para mim calcular a corrente de um componente exigida, eu tenho que fazer um cálculo, matematicamente isso. Só que aqui eu não preciso fazer cálculo nenhum, ele já me calcula quanto de corrente aquele consumidor exige e quanto de resistência ele tem. Então nessa função amperagem aqui, ó, eu selecionei aqui, ó, eu tenho o valor mínimo e o valor máximo. Tá aqui, ó, valor mínimo e valor máximo. Legal. Isso. O que é a resistência? A resistência é em função da corrente. Então, se eu vier, por exemplo, aqui no motor de partida, olha que interessante. Vamos voltar lá. Até quanto de corrente ele coloca? Isso é importante aqui, ó. Ele começa com uma corrente 2 de 2 até, ó, ele vai de 2 amperes a 30. 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30. Até 30 amperes. Ah, mas Fernando, como é que eu sei que aqui é 5, aqui é 20 e lá é 10? Você não tem que saber nada, que na verdade, quando você colocar a corrente máxima aqui, ele já calcula em cima da máxima. Nunca vai queimar o componente. Só que se eu colocar a mínima 2 amperes e aqui for 8, ele vai desarmar. Ele não consegue acionar. Então vamos fazer essa experiência aqui, ó. Onde que é o disjuntor dele? 2. É interno. É interno, então vai ter que abrir. É, na verdade tem um fusível e tem o disjuntor interno. Ele rearma de novo. Ali Rearma. Eu não sei como que é bem interno aí, ó. Ó, eu coloquei 2 amperes aqui. Eu vou colocar uma corrente aqui. Olha lá, ó. Ele apareceu um negativo. Para mim acionar um motor elétrico, além do negativo, o que eu preciso ter? Positivo. Por que ele desarmou? Ó, ele desarma e ó. Ó, ele tá armando só a Porque bobina. a corrente é maior. Isso. Agora eu venho aqui e vou selecionar. Com 12 volts. Não, Não, amperagem. É ohms. É MAP ou MAP? Isso aí é indutivo ou RAL? É MAP ou MAP? A mistura tá rica? Ó, eu vou colocar aqui 30 amperes, é a máxima. Mas quanto que exige aqui? Pode ser 8 ou pode ser 30. ser 30, é verdade. Isso. Vamos colocar aqui, ó. Segura aí. Ó, Acionou o motor de partida. 8,4, olha lá. 8 amperes e 1,3 De resistência. de resistência. É a resistência interna do motor. Agora, se eu for ali, Toivo, aplica aí só uma coisa. Espera só um pouquinho, espera aí. Pedi pro senhor tirar a mão, vai ligar o eletroventilidor. Coloca lá na... Bota o dedo aqui, então. Não, mas só que é o seguinte, pega com mão firme. Mão de homem, mão de homem.
Mão de Aí. homem. Quanta a corrente aqui agora? 5.8, Dois. 2 de resistência. Mas olha lá embaixo qual que foi a máxima. 22. Sabe por que que foi 22? Para um pouquinho. Sabe por que que foi 22? Porque quando você monta na bicicleta, as faz mais primeiras força. pedaladas é a mais difícil. É isso aí. Porque o quê? Sair da Exigir inércia, força. do zero. Aqui é a mesma coisa. A ventoinha estava parada. Quando ela começou a partir, ela está pesada, ela tem que virar, começar a embalar. Isso para aumentar. Ou seja, ela aumenta a corrente, depois que manteve a rotação, ela mantém, ela baixa a corrente. Então, ele foi um pico de 22 amperes e a resistência foi de 2 ohms. 2 ohms. Isso. Se acaso a resistência aqui subir para 10 ohms, a corrente vai subir, por exemplo, de 6 para 12. Eu posso condenar a Vai escova, não sobrar- posso? Isso. Eu posso ter um diagnóstico de escovas ali. Sim, de escova. Se a Dali ele corrente- já manda se a escova tá Cara, com problema. Se tá em curto, se tiver em curto induzido do motor da ventoinha, ele desarma. A corrente vai lá em cima, ele desarma, tá em curto. Pessoal, no mínimo 10 por mês, hein? Ó, imagina isso aqui, ó. Beleza, nós estamos com isso aqui na mão e eu quero saber agora da caixa do fusível. Tem um fusível queimado. Para onde é que vai esse fusível? Eu venho aqui, encosto a pontinha aqui, ó. Ele vai pedir para mim aplicar o positivo. Ele ligou a... Precisa mais tirar os fusíveis para testar para ver se tá Ó, coloquei aqui, acionou, coloquei aqui, acionou, o fusível não está dá o queimado. mínimo máximo Aqui eu tenho, ó, gravem isso, ó, gravem isso. Imagina só, ó, entende a posição do fusível. O fusível entra na base. O fusível passa o circuito de alimentação de uma base para outra. Ele encaixou, só que ele está com mau contato. A corrente sai daqui e entra aqui. Quando ela chegar no terminal com mau contato, ela vai sair numa tensão menor lá na frente. Aqui não. Aqui a hora que eu colocar aqui, ó. Desculpa. A hora que eu colocar aqui, ó. Por exemplo, ele pediu para me acionar 4 ohms, 2,4 ampere. Eu venho aqui, 4 ohms, 5 ohms e 2,1 ampere. Existe uma pequena diferença aqui, É um muito fusível. pequena. Eu testo o circuito, ou seja, a conexão do É fusível. o fusível. Até o fusível você testa aqui. Aí nesse caso você vai ver que a conexão do fusível tá Isso, você pode ver, na verdade, não só a conexão do fusível, mas dali para frente. Da A entrada pra continuidade dele saída. também. Como também conector dos sensores. Isso. Bom, deixa eu pensar outra função. Ah, nós vamos usar o negativo. Pô, aqui pega um Legal. efeito da porra, né?